E aí pessoal, bom dia, eu sou Raimundo Pereira, a você do Oração Virtual, que não é inscrito ainda, você que visita o nosso canal, que não é inscrito, se inscreva no canal Oração Virtual. Esse canal, ele foi criado com a intenção da gente divulgar as coisas cristã católica, e eu tô com mais um tema aqui para falar para vocês. Nós estamos nesse período de quaresma e eu preparei aqui mais um tema para para a gente dar uma olhada junto. Então, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe e deixe seu like se gostou, se não gostou. Então vamos ao que interessa. Eu vou deixar na descrição o tema e também as passagens que eu vou usar. É sobre a Eucaristia. O tema que a gente vai abordar é a Eucaristia. E eu vou pegar logo do começo, vou pegar logo de início um tema, vou pegar o tema no Catecismo da Igreja Católica. O que a Igreja Católica, o Catecismo fala sobre a Eucaristia. Vou pegar aqui um trecho aqui do Pequeno Catecismo, que diz o seguinte: o sacramento da Eucaristia é o centro e o coração de toda a liturgia da Igreja de Jesus Cristo, pois é nele que se cumpre dia após dia em toda a terra a missão confiada aos apóstolos por Jesus na véspera de sua paixão. Fazer isto em minha memória. Por isso, a nossa celebração está fundada no memorial da última ceia de Jesus, tal como São Paulo relata no seu testemunho sobre esta santa tradição. De fato, aí ele cita aqui a passagem, né? A passagem de 1 Coríntios 11, 23 e 25. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Aí ele cita a passagem. O sacrifício de Jesus constitui a comunidade, quando a igreja, cada comunidade cristã em particular, cada paróquia, celebra a Eucaristia, deve estar disto consciente. Manifesta-se também como comunidade de ação de graça e de louvor, comunidade de partilha da comunhão. A Eucaristia é o memorial da última refeição de Jesus e do seu sacrifício na cruz. Não se trata só de uma lembrança dos acontecimentos passados, mas de reatualização desses acontecimentos. Em cada Eucaristia, Cristo torna-se presente e atuante no próprio ato de sua Páscoa, sua morte e ressurreição, que nos salva, dão-nos a sua vida e nos une a Ele. A Eucaristia é um sacrifício porque torna presente o único sacrifício da cruz. Catecismo, parágrafo 1363 e 1366. Né? Glória a vós, Senhor. Palavra, glória a vós, Senhor. Então aqui eu peguei o trecho aqui do Catecismo, né? Os capítulos 1363 a 1366, né? Catecismo da Igreja Católica. Você pode procurar no Catecismo, você vai ver aí claramente essa citação. E eu separei também aqui uma passagem, Lucas 22, versículo 14 seguinte. Vou deixar na descrição do vídeo. Chegada
que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Desculpa. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Até o versículo 20, do 14 ao 20. Lucas 22, do 14 ao 20. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, né, o ponto que eu desejo partilhar com vocês a respeito da Eucaristia, como o Catecismo bem falou, se vocês tiverem prestado atenção na leitura que eu fiz, da citação do Catecismo, um dos pontos que eu desejo colocar para vocês é que a Eucaristia, ela se atualiza a cada celebração, né? Se a gente olhar da maneira física, a gente vê só a celebração ali acontecendo naquele momento, todos os ritos, todo o simbolismo que acontece durante a celebração, né? As pessoas que participam, né, da celebração, que estão ali presentes, participando da celebração, o celebrante, né, o padre celebrante, né, o sacerdote celebrante que celebra ali conosco a celebração eucarística, ou seja, todo o contexto que a gente olha fisicamente que está acontecendo ali. Mas eu quero, nesse tutorial, nesse vídeo, convidar vocês a olhar no sentido espiritual. O sentido espiritual, ele fala justamente isso que a igreja falou, o que a igreja fala aqui no catecismo, não é? Eu vou pegar aqui na íntegra o que ela diz, ó. Não se trata só de uma lembrança dos acontecimentos passados. Ou seja, a celebração eucarística, ela não se trata somente de uma lembrança. A gente faz ali, participa de todos aqueles ritos, de todo o rito que acontece durante a celebração. Ele diz, não se trata só de acontecimentos passados, mas de reatualização desses acontecimentos. Em cada Eucaristia, Cristo torna-se presente e atuante no próprio ato de sua Páscoa. Ou seja, eu não sei se vai dar para vocês entenderem como eu entendo essa dimensão espiritual, né, essa dimensão sagrada, né? Ou seja, você imagine o acontecimento da paixão, ou seja, a entrega de Jesus lá na cruz, ou lá na celebração, né, de quando ele foi entregue e morreu na cruz. Ou seja, você imagine todo esse acontecimento quando aconteceu lá, entende? Quando Jesus veio ao mundo e ele esteve entre nós e ele viveu todo esse momento, né? Toda essa situação, todo esse acontecimento, ele viveu na sua vida, né? Quando ele se refere à questão da Páscoa, né? A Páscoa dele, ou seja, a passagem dele no meio da humanidade, a passagem dele no meio ou entre nós. Ou seja, todo aquele acontecimento, né, que aconteceu, eu sei que vai bem antes, mas eu convido você a
a se lembrar desde o momento no Monte das Oliveiras, quando ele estava em sofrimento, e ele diz para os seus discípulos, né, noites anteriores, momentos anteriores, o Filho do Homem vai ser entregue. Ou seja, visualize isso, né? Olhe, imagine esse acontecimento desde o momento em que ele estava no Calvário, ou em que ele estava no Monte das Oliveiras, ali sofrendo, padecendo, e ele conversando com o Pai, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele fala, ele vai lá com os discípulos, né, com os apóstolos, e ele diz, né, não fosse capaz de vigiar 1 hora. Ou seja, todo esse momento ali, momento de dor, momento de angústia, esse momento aí, até o momento ápice, que ele é entregue na cruz, e que também não se encerra ali, porque sabemos que ele ressuscitou dos mortos. Mas todo esse momento, desde do Monte das Oliveiras até o momento que ele morre na cruz, ou seja, que ele dá o último suspiro, e ele entrega, ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pá, e aí ele morre, entende? Na cruz. Então, a igreja, ela diz que todo esse momento ele acontece novamente, entende? Na Eucaristia, na celebração da Eucaristia. Todo esse momento ele acontece novamente. É como que nós não enxergamos com nossos olhos humanos, mas espiritualmente, se Deus nos concedesse a graça da gente ver esse contexto, né? Como a igreja faz aqui, como a igreja diz aqui, né? Esse reatualização, ou seja, aquele acontecimento que aconteceu lá, né? Ele acontece, e talvez eu tenha assim me expressado, né, erroneamente, né, erradamente, em dizer que acontece de novo. Não é que acontece de novo, não. Não é que de uma certa forma se repete, porque a celebração, né, que as pessoas que presenciam, as pessoas que participam hoje, muitas dessas pessoas são diferentes das pessoas que presenciaram lá. De uma certa forma, o ambiente, né, o local onde acontece, né, a subida do Calvário. Mas o que a igreja nos ensina é que essa realidade do que aconteceu lá, ela acontece novamente nos dias de hoje. Toda vez que a celebração eucarística acontece, isso acontece novamente. Não que acontecesse outra vez, mas é como que aquele mesmo acontecimento que aconteceu lá e que nós não estávamos lá, a igreja nos ensina que esse acontecimento ele se renova novamente, ele se renova também hoje, toda vez que acontece a Eucaristia, entende? Para nós, humanamente, isso é impossível, entende? É como que não é uma repetição, não é um repeteco, entende? Mas é o próprio ato que aconteceu, entende? Há 2000 anos atrás, o próprio ato ele se atualiza hoje, entende? Como a igreja diz aqui, né? Ele se reatualiza nos dias de hoje, ou seja, toda vez que acontece, né? E mais de reatualização, ou seja, ele se reatualiza em cada celebração, em cada momento que acontece na celebração, entende? É como que nós, de uma certa forma, nós, a humanidade, nós os seres humanos, né, homens e mulheres, nós vamos de encontro, como que fôssemos, de uma certa forma, transportados, né, a nossa alma, o nosso corpo, transportado para aquele momento ápice que aconteceu e que acontece novamente em cada celebração.
não no sentido de repetição, mas no sentido de que Deus ele expressa, ele pega essa contextualização, aquilo que aconteceu, ele pega e transmite isso para toda a humanidade, em toda celebração, entende? Ele contextualiza, ou ele reatualiza isso que esteja acontecendo uma única vez, e as pessoas, não só aqueles que estavam lá, presenciam isso, mas nós também presenciamos de uma certa forma em cada celebração, não vendo mais, não olhando, vendo mais com os nossos olhos a forma como aconteceu, né, o corpo de Jesus sendo dilacerado, sendo entregue, sendo massacrado, sendo julgado, todo o momento, não vendo mais dessa forma, mas de uma certa forma a gente vê isso quando acontece a celebração, todo o rito, né, a procissão, os cantos, né, as lamentações, as súplicas diante de Deus, quando a gente coloca lá no ato penitencial, a súplica pela humanidade, quando o padre lá se refere, colocando as preces, né? O momento da elevação, quando Jesus é elevado na cruz e quando o padre eleva o corpo, né? O corpo de uma certa forma, não de uma certa forma, mas também de uma certa forma, na cruz, lá naquele tempo, mas para nós aqui, eleva em suas mãos, apresentando o Pai, Pai, eu ofereço o corpo do teu filho, né, o corpo de Jesus, pela humanidade, né, o povo que está aqui junto hoje, entende? Ou seja, essa dimensão ela se reatualiza nos dias de hoje. Então, assim, eu não sei se você compreende, né, a forma como eu estou colocando, mas é justamente esse ponto. Não é que se repete, não é um acontecimento que se repete, não. Ele se reatualiza a cada celebração, a cada momento litúrgico, a cada momento, né, celebrativo, vamos dizer assim. Cada momento celebrativo, isso se reatualiza na nossa vida, na nossa história. Então, eu quis colocar dessa forma o sentido da Eucaristia, para que nós, né, cristãos, para que nós fiéis, para que nós, igreja, a gente olhe a Eucaristia com os olhos da fé, com os olhos, né, espiritual, né, com o olhar espiritual, com os olhos espirituais, entende? Para a gente olhar não no sentido físico, eu estou ali e simplesmente só o que acontece é aquele acontecimento ali. Não, não é. Aquele momento ali, ele é a reatualização do que aconteceu há 2000 anos atrás, ou seja, a morte de Jesus na cruz, né? A doação dele pela humanidade. Então, é esse o sentido da Eucaristia. E se nós compreendermos dessa forma, se nós compreendermos a dimensão que é a Eucaristia, a gente não perde, a gente não troca, entende? A gente não abandona essa igreja que nos oferece essa reatualização da paixão e morte de Jesus e consequentemente também a ressurreição de Jesus na cruz, né? Então eu espero que você tenha compreendido. Deixe o meu abraço, eu vou deixar na descrição do vídeo as passagens bíblicas, também os trechos do catecismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Oração Virtual. Agradeço a você, espero que eu tenha partilhado aí com você algo que realmente fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé e você possa dar continuidade, ser perseverante na tua caminhada, seja ela qual for, se você caminha sozinho na sua casa, independente de estar numa comunidade ou não, indo somente à igreja, com certeza já é louvável, já é muito bem-vindo. Então eu agradeço, sou Raimundo Pereira, ministro o canal Oração Virtual, deixo o meu abraço, desejo a você tudo de bom e desejo a você paz no seu coração. Que Deus abençoe a você e a sua família.
E vamos rezar assim uma Ave Maria, como a gente não rezou no começo. Vamos rezar agora uma Ave Maria, pedindo assim a Maria que acolha a nossa vida e nos dê a graça de perseverarmos nessa caminhada do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo para que possa chegar mais pessoas essa pequena reflexão sobre a Eucaristia. Que Deus abençoe e deseja a você tudo de bom. Até mais.